Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar da segunda parte de uma das frases mais aterrorizantes da Palavra de Deus, que eu e você não queremos ouvir assim que partimos deste mundo e no dia do julgamento, do nosso julgamento que vai chegar. Essa leitura está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 20 em diante. Diz o seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pessoal, essa passagem é muito forte, porque diz exatamente, diretamente, aqueles que executam a obra de Deus de alguma maneira. A palavra de Deus diz que haveriam escândalos. Os escândalos praticamente seriam inevitáveis, porque a obra de Deus, ela é santa, é sagrada. Deus usa muitos homens e mulheres através do Divino Espírito Santo. Creia nisso. Não tenha maus olhos, tenha bons olhos. E assim como existe o trigo, existe o joio. Ou seja, independente dos escândalos que você já ouviu falar na obra de Deus, seja até mesmo na Igreja Católica, os padres, sejam pastores, padres pedófilos, pastores adúlteros, fornicadores, missionários, missionárias, pastoras, presbíteros, diáconos, evangelistas, bispos, enfim, não importa quais títulos de pessoas dentro de uma igreja ou não, que você um dia já ouviu algum escândalo. Não fique surpreso, pessoal. Não fique surpreso. Porque, reflita comigo, se no céu, que é o céu perfeito, em glória, poder e santidade, aconteceu o que aconteceu através da rebelião de Lúcifer, o que não vai acontecer aqui embaixo, pessoal? Mas eu quero te levar a uma reflexão de que o nosso foco não está e não deve estar nas pessoas que se escandalizam ou que venham, que surgem tais escândalos. O nosso foco não deve estar nestas pessoas, sejam homens ou mulheres, não importa. Todos carecem da misericórdia de Deus, sim, mas todos nós estamos sujeitos a cair em tentação. Todos nós estamos sujeitos a falhar, se tão somente você e eu deixarmos de olhar para o consumador da fé, aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa visão deve estar focada nele, a nossa vida deve estar pautada nele. Então, não olhe para os escândalos, não olhe para aqueles que um dia caíram ou estão caídos. Não se escandalize em relação a essas pessoas, porque desde o passado acontece isso e vai continuar acontecendo. Ah, Fernando, então essas pessoas não eram de Deus? Então essas pessoas não tinham o Espírito Santo? Sim, eram de Deus. São de Deus. Porém, você e eu, foi como eu disse, estamos sujeitos a cair. Se eu deixar de vigiar, se você deixar de vigiar, se você deixar de olhar para Jesus e passar a fazer a sua vontade e passar a deixar o seu ego
se sobressair, se você deixar de se consagrar, se você deixar de jejuar, de orar, de meditar a palavra, se você deixar de praticar a palavra, como diz aqui, se você deixar de buscar Deus na madrugada, enfim, se você deixar de buscar ou de cultivar as armas espirituais da fé, você pode ser um bispo, você pode ser um pastor, um evangelista, você pode ser um presbítero, um diácono, uma diaconisa, você pode ser um levita, você pode ser uma missionária, você pode ser o que for. Você, mulher, homem, mulher, não interessa. Vocês podem ter o título que for, tempo de igreja que for. A partir do momento que você deixar de fazer isso que eu citei, você abrirá legalidade para a velha criatura se levantar na sua vida. O velho ego, o seu ego. E aí você abrirá legalidade para o diabo te derrubar. E pior de tudo, fazer com que os escândalos venham através de você, envergonhando não somente a obra de Deus, mas envergonhando ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que aqui ele deixa muito bem claro que naquele dia muitos dirão, Senhor, mas poxa vida, eu profetizei no seu nome, ou seja, eu preguei a tua palavra, eu fazia missões, a igreja enchia, né? Eu curei pessoas, expulsei demônios. Então, olha a frase que essas pessoas vão ouvir, pessoal. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas se deixaram de vigiar, passaram a praticar a iniquidade. É essa frase que ouvirão de um Deus que é tão misericordioso, de um Deus que é tão piedoso, de um Deus que é tão amoroso, mas também de um Deus que naquele dia ele será o nosso justo juiz. Então aproveite enquanto você seja evangelista, missionário, missionária, diaconisa, diácono, presbítero, pastora, não importa o teu título, bispo, apóstolo, não interessa a denominação que você frequenta ou que você pensa que está servindo ao Senhor Jesus. Reveja seus conceitos, reveja se você de fato está praticando a palavra de Deus como aquele disse. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, faça análise se de fato e de verdade você tem praticado. Se você tem praticado, então a árvore se conhecerá pelos frutos. E se você de fato tem agradado ao Senhor Jesus, tem cumprido aos mandamentos dele, tem executado a palavra de Deus em sua vida, então vigie. Vigie, porque você e eu somos alvo do diabo. Porque através da sua vida muitas almas podem e serão salvas através da semente plantada e lançada da palavra de Deus. Mas é necessário que nós perseveremos até o último respirar em santidade, em comunhão com o Senhor Jesus, praticando a palavra dele. E o praticar a palavra de Deus é exatamente isso. Você que já se entregou ao Senhor Jesus, então é manter a sua comunhão, sua disciplina espiritual, mantendo uma vida de santificação, de jejum, oração, de busca na madrugada, meditação na palavra e o principal, ganhar almas para o reino de Deus. Nunca deixando com que o teu ego floresça, mas que o Senhor Jesus cresça e que você diminua dia após dia. Então aí sim, você vai estar edificando a sua vida na rocha, onde as lutas virão, os desafios virão, as guerras, as perseguições, as afrontas, os desertos, mas pelo fato de você estar na rocha, que é o Senhor Jesus, alinhado com Ele, então você vai vencer. E o principal, você vai galgar a eternidade com Ele. E jamais no dia do julgamento você vai ouvir essa frase tão aterrorizante da boca do Senhor Jesus como juiz. E você que está me ouvindo ainda não se entregou, não
não decidiu ainda entregar sua vida ao Senhor Jesus, saiba que Ele está às portas. Saiba que a qualquer instante o Senhor Jesus ele vai voltar. Como Ele diz na palavra, assim como um relâmpago, um flash de um relâmpago, um piscar de olhos. Veja os sinais ao redor do mundo, acorde. O amor de muitos se esfriando, né? As relações sexuais se multiplicando. Muitas pessoas, seja dentro da igreja ou fora, estão se multiplicando e caindo no lamaçal do pecado, né? Muitos estão se traindo, muitos estão fornicando, muitos estão nas prostituições, e as prostituições não é somente aquelas pessoas que pagam por sexo, não. Muitos estão aí, o sexo liberado, deliberado, exposto ao redor do mundo. As redes sociais estão aí, sendo ferramentas usadas pelo diabo. São meios de comunicação que com certeza a gente pode usar para ganhar almas. Mas muitos têm usado as redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, sendo portas de acesso para que o diabo entre e contamine até mesmo aqueles que se acham ou pensam que são homens e mulheres de Deus, através de grupos de WhatsApp, de pornografia, páginas do Facebook ou perfis que as pessoas curtem, dão likes ou comentam no Facebook, Instagram, páginas de pornografia aberta na internet. Enfim, muitos homens e mulheres que se dizem de Deus estão se perdendo nesses sites, nesse mundo de pornografia. E é onde o diabo ele tem achado mais legalidade para exatamente escravizar essas pessoas. E com isso deixam de vigiar, e com isso caem em tentação, seja dos olhos, dos pensamentos, transformando também em atitudes e ações. E é aí que começam os escândalos. E a pessoa talvez está no altar, as pessoas às vezes estão executando alguma obra de Deus, ou algum tipo da obra, e é aí que começam os escândalos. Então, que você e eu não se enquadremos em tais condições, mas que você e eu possamos ser o contrário disso, o oposto disso, e que possamos vigiar para que a gente não seja mais um que no final de tudo, ou no dia do julgamento, iremos ouvir da boca do Mestre: apartai-vos de mim. Isso é muito forte, pessoal. Já imaginou você ouvir isso da boca do Senhor Jesus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então que você que já está, ou que pensa que está no caminho de Deus, que você possa rever os seus conceitos. E é como diz a palavra de Deus, né? Aqueles que pensam estar de pé, cuide-se para que não caia. Então nunca pense que você está de pé, mas busque somente se humilhar e fazer reflexões entre você e Deus. Peça para Deus, para te mostrar onde você está errando, onde você tem que mudar, onde você precisa mudar. Peça para Ele vai te mostrar, Ele vai te ajudar, se você for sincero e sincera. E você que ainda não se converteu, busque enquanto é tempo, enquanto você respira, que a qualquer momento você pode morrer. E se você morre sem a salvação, sem Jesus, sem se entregar, é se batizar nas águas. Você que ainda não se batizou, é se entregar 100%, é buscar o Espírito Santo. Jesus não é religião, pessoal. Se entregue enquanto você respira. Jesus está às portas, o mundo vai de mal a pior e vai piorar. Mas se você estiver com a vida na mão do Senhor Jesus, enquanto você estiver aqui, Ele vai te guardar. E o principal, quando você morrer, você vai galgar a eternidade com Ele. Tá bem? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Divino Espírito Santo agora alcance, meu Pai, tanto aqueles que estão começando o caminho da fé, estão procurando se entregar ao Senhor Jesus. É um caminho tão árduo, onde o Senhor disse que a porta do mundo é larga, mas a porta para a salvação é estreita. Então essa pessoa que está começando na fé, ela vai ter o desafio
de se entregar, de se batizar, de buscar o teu Espírito, todo o processo. Mas o Espírito Santo há de nos capacitar, há de capacitar essa pessoa. E quando ela chegar nessa fase, haverá outra fase do processo de perseverança, confiança, consagração, santificação, até o último respirar da vida dessa pessoa. Então que jamais nenhum tipo de escândalo venha a partir da nossa vida. Muito pelo contrário, que a nossa vida possa servir de vasos de honra para a tua casa. E que além da salvação da nossa própria alma, só possa salvar outras almas através da nossa vida, do nosso caráter e da nossa conduta, aonde nós formos ou estivermos. É o que eu peço para essa pessoa agora, incluindo os familiares dela, incluindo os meus familiares da nossa vida. Que a tua misericórdia esteja conosco e o teu Espírito também possa nos capacitar. Pois é isso que eu te peço, entrego tudo a todos e que todos possam receber essa mensagem como alerta vermelho, alerta geral espiritualmente, e que aqueles que estavam dormindo no sono da morte, no sono espiritual da morte, ao ponto do diabo já estar quase ceifando essas almas, possam acordar em tempo. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.